voltando a conversar com Adriano de Amorim Barbosa. Adriano, vamos agora falar especificamente de cada área, tá? Joia. Ouvido. Quais são as doenças que ocasionam a dor de ouvido? Vamos lá. Ouvido o que as doenças que são mais comuns no ouvido são as otites, né? Acredito que todo mundo já teve uma otite, já pelo menos falou de otite, né? Já tem uma noção. Otite, na verdade, é um processo inflamatório no ouvido. Otite, urite é inflamação no ouvido, no ótito. Então isso tem vários tipos de otites, né? Tem otite média, otite externa, tá certo? E otite média e otite interna, na verdade. O ouvido é dividido em três, externo, médio e interno. Então, a otite também pode apresentar em qualquer região dessa. Uma das mais comuns aqui na nossa terra é a otite externa, porque é aquela otite da manipulação com cotonete, do banho de mar, do banho de piscina, que exatamente inflama o ouvido, né? Aquele ouvido, essa parte externa do ouvido. A otite média aguda, né, é aquela muito frequente na criança, né, que tem aquela dor, aquele abaulamento, que tem que tomar um antibiótico sistêmico, tá certo? Você tomar o antibiótico, não você colocar o antibiótico como na otite externa, né? Isso aí são mais frequentes. Agora tem os problemas também das surdezes, né, a diminuição da audição, né, muito frequente em pacientes idosos, né, a gente chama pleurbeacusia, tá certo? E tem outras doenças que podem ocasionar também diminuição da audição, né? Até a própria cera do ouvido, tem vários fatores, é um leque muito amplo, né? Basicamente é isso que acontece. Tem a tontura, né, que é muito frequente, né? A tontura, na verdade, faz parte, o labirinto ele faz parte do ouvido, né? É interessante isso. Muita gente pensa que o ouvido é só audição, mas a gente tem um sistema endolinfático lá dentro, que é exatamente que causa, que compõe do labirinto anterior e o labirinto posterior. O labirinto anterior é a cóclea, que é responsável exatamente, é o órgão sensorial da audição. E o labirinto posterior exatamente é o órgão sensorial responsável pelo equilíbrio, né? Aquela coisa da tontura, que é muito frequente. Então também está na nossa especialidade. Também. Essa tontura também faz parte da nossa especialidade, também tratar. Principalmente uma tontura proveniente do labirinto, uma doença do labirinto, uma disfunção do labirinto, o labirinto não está funcionando bem, né? Então tem várias causas. Isso aí também faz parte da nossa especialidade de tratar. Basicamente é isso: surdez, otites, otalgias em geral, né? Principalmente as otites, né? Basicamente isso. Então você, no caso, porque vem tanto cotonete por aí, a gente pensa que o pessoal pode usar o cotonete. Eu me lembro quando eu fui lá no seu consultório, você disse, olha, cotonete de forma nenhuma. É uma verdade, não pode usar cotonete. Não pode. Não, veja, não pode usar dentro do conduto auditivo externo, tá certo? Que é exatamente o buraquinho que tem aqui do ouvido, muita gente introduz o cotonete nesse buraco, isso aí não. Não, você pode fazer a limpeza, o cotonete pode ser útil para fazer nessas reentrâncias que temos aqui no pavilhão auricular, eu acho que para limpar facilita sim, mas nunca colocar lá dentro. Na verdade, o próprio organismo, ele se encarrega de tirar a cera, tirar a descamação epiteliais de pele, né, a descamação de pele e a cera que está lá dentro. Então a gente chama migração epitelial. Ele coloca para fora. Então ele vai colocando para fora. Tanto que muito frequentemente a cera sai e tal, cai aqui. Então isso, se você está colocando um cotonete dentro do conduto, você simplesmente está fazendo um trabalho contrário do seu organismo. Você está introduzindo cera, descamação epitelial, né, de pele e tal, tudo para dentro do conduto. É tanto que você, às vezes, tem uma hora que você, entope tudo, fecha tudo, exatamente porque isso se tornou uma rolha de cera lá dentro, de tanto você socar. Então isso não se deve fazer. Cotonete não só cotonete, viu? Porque tem muita gente que utiliza berilo, chave de fenda, o que tiver na mão. Palito de dente, eu já vi. Então, eu estava conversando até com um paciente ontem, eu disse exatamente, a gente não imagina, porque a criança dele usou cotonete e perfurou o tímpano. Porque a pessoa não imagina que possa acontecer, mas acontece frequentemente, tá certo? Isso aí, às vezes a pessoa está com um cotonete, alguém vem, bate na mão e introduz, então machuca. E quando machuca, perfura o tímpano, pode causar uma desarticulação da cadeia ossicular, dos ossículos que tem lá dentro. Então várias coisas podem alterar e causar alterações na sua audição pro resto da sua vida.
Então, muito cuidado, o cotonete não deve, não só o cotonete, mas qualquer objeto não deve ser introduzido de maneira alguma dentro do ouvido, né? Agora, claro, qualquer material, claro, mas um especialista, um otorrino, claro, que a gente introduz para tirar, limpar, mas é um especialista que está fazendo isso, não uma pessoa aleatoriamente metendo qualquer coisa dentro do ouvido. Ok, vamos falar agora sobre o rino, que é o nariz. Rino. Quais são as doenças? A doença mais frequente no dia a dia é a rinite, né? A rinite, principalmente a rinite alérgica, é o dia a dia do consultório do otorrino. A rinite alérgica é um processo inflamatório, né? Dentro a rinite, como a mesma coisa da otite, ite, uma inflamação no nariz, e normalmente essa rinite alérgica, né, ou rinite viral também, dependendo da causa, né? Pode ser uma causa viral, pode ser uma causa alérgica, né? É muito frequente a alergia dentro do consultório, mas também é muito frequente a viral, também é uma gripe, a famosa rinocinusite, né, viral. Isso aí acontece frequentemente. Outra coisa, deixa eu ver, a sinusite, né, a rinocinusite, sangramentos nasais que a gente tem às vezes, né, dependendo da idade ou da causa, né, normalmente na infância é muito comum devido a uma fragilidade que a criança tem, mas no adulto já é um alerta, porque às vezes é uma hipertensão arterial que está ali, simplesmente é uma sorte, eu sempre digo para o paciente, é uma sorte sangrar para dentro do nariz, porque pelo menos ele se expõe, porque sangrar às vezes para o sistema nervoso central é uma situação bem mais séria, né, causa o famoso derrame, o AVC hemorrágico, né, o acidente vascular cerebral hemorrágico. Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre investigar, a epistaxe, que a gente chama, que é o nome do sangramento nasal. Deixa-me ver, basicamente é isso. Basicamente a rinite, a epistaxe, tem várias causas, eu estou me lembrando basicamente desses dois fatores. Me diga uma coisa, então, a rinite alérgica, o cara pode ser um meteorologista. Tem muita gente que tem essa sensibilidade, né? Que o clima muda, né? A pessoa sente e já começa a espirrar, tal. Tem muito isso no consultório. É frequente e é engraçado isso, é tanto que eu digo, vai trabalhar como um meteorologista, né? Porque é importante, porque já sabe na frente dos outros, né? Mas é interessante mesmo, essa sensibilidade. Isso aí. Vamos agora falar sobre a garganta, que é o laringo. Certo. Quais são as doenças? Bem, a principal é o distúrbio da voz, né? Alterações na voz. Né? A voz é diferente da fala. Eu gosto sempre de colocar isso, porque muita gente, são duas coisas diferentes. Claro, a voz é a emissão vocal. Tá? Um bebê que está balbuciando ali, ele está está emitindo uma voz. Certo. Tá? Você assobiando, você está emitindo uma voz, tá certo? A fala não, a fala é a formação da palavra, aí envolve muitas outras coisas, né? Que é exatamente o fole pulmonar, envolve a articulação dentária, bochecha, musculatura, língua, isso para a formação da palavra. Então, na laringe, você tem um distúrbio da voz, tá? Que isso é interessante, a voz é alterada, a emissão vocal está alterada, por algum motivo. Às vezes por formação de calos, né, o famoso nódulos vocais, às vezes é por alteração emocional, muito frequente, que a gente chama, também tem as disfonias funcionais, quer dizer, a função não está adequada, às vezes pela própria emoção, ou outros fatores, às vezes está forçando aquela voz de uma forma diferente, está falando, tem pessoas que têm empresários que falam muito numa reunião, que colocam a voz, a impostação da voz diferente, às vezes causa um trauma, porque aquilo ali, sem uma orientação fonoaudióloga, sem uma revisão, normalmente pessoas que são profissionais da voz, tipo professores, cantores, eu sempre falei, eu trato muito pessoas radialistas e tal, então eu digo, vocês têm que ter uma fono de lado, para exatamente fazer todo o trabalho, exatamente de aquecimento, de vocal, de tratamento vocal, de impostação de voz, de relaxamento, de tudo, porque senão vai, com certeza, pessoas profissionais, pessoas que têm a voz como um artifício, como uma utilização profissional, provavelmente tem que ter um cuidado maior dessa voz. E aí a laringe é isso, basicamente é isso.
Claro, tem cânceres, tem outras coisas que podem acometer, mas é basicamente isso, são distúrbios da voz, basicamente. E você está atendendo aonde agora? Eu atendo, na verdade, eu trabalho no Hospital das Clínicas, tá? Trabalho no IMIP, tá? Isso como serviço público. Eu tenho meus consultórios, eu tenho 2 consultórios, que um é na Rua das Fronteiras e outro é no Empresarial Grambel. E também administro um plano de saúde também, grande aqui em Pernambuco, que a gente faz todo um trabalho também. Pode falar, não tem problema não. É a Apivida, que eu trabalho na Apivida também, que a gente faz com um grupo, a gente tem um grupo lá que trabalha exatamente na otorrinolaringologia, a gente dá o suporte do plano em Pernambuco aqui. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Nunca é tão fácil assim falar assim, né, Pedrinho? Mas assim, o que eu posso falar é em relação à parte da medicina. Quem tiver interessado, quem gostar da coisa, você pode ir, é uma profissão muito legal, tá certo? Agora não esquecer que não é só medicina, como qualquer outra profissão. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio na parte, tanto da medicina, como da família, como da saúde, como da religião, né? A espiritualidade é importante ter isso aí, dentro desse contexto todo. Eu acho que é por aí que a gente vai tendo um equilíbrio da vida e eu sempre procuro isso, a gente tem que procurar quase todo dia isso, né? Esse equilíbrio que a gente ter, né? Entre tudo e tentar viver. É isso que eu acho que é mais importante. Antes de encerrar a entrevista, estou passando às tuas mãos uma lembrança do programa Good Pernambuco, em parceria com a Gráfica do Parque. Tá joia? A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, número 680, loja 1 das Graças. O telefone para contato é o 3426-9508. Acompanhe-nos através do nosso blog www.revistagoodpe.com.br. Também nos acompanhe através do Instagram GoodPE TV, do YouTube GoodPE Comunicação, do Facebook Revista GoodPE, no Twitter @Revista GoodPE, no LinkedIn Pedro Vidal. Queremos também agradecer a Datem, 18 anos conectando você com o mundo. Para todos vocês, tenham uma boa semana e até o próximo programa da Good Pernambuco.